voltando. Estamos de volta, então, na TV. A gente estava aqui batendo papo no YouTube. Vou pedir para abrir a geral aqui, porque tem alguém... Olha, eles estão muito ágeis, vocês estão muito rápidos. Quem está faltando aqui? Cadê o PVC? PVC, foi apurar. Olha, ele disse que foi apurar, mas a gente vai descobrir já já. Não sei se eu estou acreditando muito, não, viu? Ele tem credibilidade, mas não sei, não. Você acha que ele foi apurar, Andréana? Eu acho que ele foi apurar outra coisa. Você estava apurando, Andréana. Eu estava. Quero saber as novidades, porque desde Luísa, ontem, aliás, desde muito tempo, mas ontem a gente acompanhou aqui, ó, o lance a lance, o minuto a minuto da novela Rony. Vai pintar no Galo, de repente aparece um Vasco na jogada, mas depois parece que foi pro Galo mesmo. E aí eu quero saber, essa história teve um fim, André? Sim, acabou, né? O Atlético Mineiro recebeu o aceite do... Calma, olha quem tá voltando. Olha quem voltou, Abre a olha geral quem pra gente ver voltou. quem tá voltando aqui. Ele volta com café Miguel, isso aí. Abre Esse aí, copinho abre é aí. Miguel. Esse copinho é Miguel. Ô, Luísa, André, Ah. deixa pra eu não perder a piada. Eu vou fazer um trocadilho lá, PVC. Ele não foi apurar, ele estava apurado. Apurado. Perfeito, ele estava apurado. Ainda vem com um Tava Miguel de um apurado. café. Veja o copo de café do Tem nada PVC. dentro, gente. Não tem nada dentro. Põe aqui o café pra mim. Aqui, ó, café. Ninguém traz café pra Quem mim. tomou o café, o copo fica assim. Quem tá dando Miguel. Mas você foi rápido, PVC, porque eu acho que onde você foi longe. Não, Fica e você longe. tá tomando café frio. Tá frio, tá bem frio. Meu Deus, todo mundo errado aqui nesse programa. Não vamos cornetar. Vamos vocês falar jogaram de poltronas. Rony, então. Rony Vamos ao que interessa. é jogador do Galo, 3 anos de contrato, assina e faz exames daqui a pouquinho. Ou amanhã, né? Porque daqui a pouquinho ele chega a Belo Horizonte. A Confins, depois vai pro hotel. Teve uma mudança na programação. Era para o Rony ter chegado em Belo Horizonte 3h30. Só que esse voo teve que sofrer essa alteração, porque o Rony estava lá no CT do Palmeiras, né, na academia de futebol, se despedindo, aquela coisa toda. Aí eu perguntei, vai ter uma despedida grandiosa, vídeo emocionante e tal, aquela coisa toda? E a resposta que eu recebi, a princípio, não. Vai ser uma coisa mais simples e tal. Ontem teve uma reunião, né? Essa reunião foi por videoconferência do staff do Rony com a diretoria do Palmeiras. De fato, aquelas declarações da Leila colocando Ou vai jogar no condições, Atlético, né? ou não vai jogar no lugar nenhum. Condições ali para ele Ou vai jogar jogar. no Palmeiras. Aquilo ali ficou um pouco esquisito, né? Não foi muito bem aceito, né? Antes da reunião, a Leila deu uma entrevista falando. Então, parecia que tinha mandado um recado. Ou aceita ou fica aqui. Então, assim, ficou um clima... não vou dizer que é uma saída com todo mundo feliz da vida, mas é uma saída que, fato, o Rony deixa um legado de muitas conquistas dentro do Palmeiras. Foi um jogador extremamente importante. E hoje ele chega para uma nova história no Atlético Mineiro. Bom, só que eu voltar para quem não estava vendo o programa com a gente ontem aqui, vou bater bumbo, que é a gíria de jornalista, para dizer, vamos falar sobre o que a gente falou, que aconteceu de verdade. Quando a gente abriu o programa aqui ontem, tinha informação, ainda tinha informação que o Vasco estava tentando atravessar o negócio, e a gente estava dizendo aqui, gente do Palmeiras disse, a Leila está dizendo que, a gente falou às 14h, a Leila deu a declaração para o GE às 16h. Ele falou, ela está dizendo, ele fechou com o Atlético, ou ele vai para o Atlético, ou ele não vai para lugar nenhum e vai cumprir o contrato no Palmeiras. E foi exatamente o que a Leila falou. E aqui, vou deixar meu aplauso para a Leila Pereira por ontem. Ela foi muito bem. Foi muito bem. Porque se você tem um acordo na noite anterior, com todo mundo sacramentando, parabéns. A frase dela, que é o Palmeiras não vai fazer com o Atlético o que o Zenit fez com o Palmeiras, ela tem toda a razão. Agora, tem gente que vai ficar mais chateada com isso. Claro que vai. Nem todo mundo tem que estar aqui para ficar feliz. Acho que a Leila foi extremamente profissional, né? Como com qualquer dirigente, às vezes a gente elogia, às vezes não elogia. Isso vale para a Leila, isso vale para o Júlio Casares, isso vale para o Ruiz Menin, isso vale para o Rodolfo Landim, isso vale para o BAP, vale para o Augusto Melo. Ela foi muito bem no episódio.
Ponto, parágrafo. E ela se manteve firme mais uma vez, né? Ela não se rende a jogador, independentemente da importância que esse jogador tenha para o clube. Ela falou o que ela tinha falado sobre o Dudu. A questão é que o Dudu decidiu que ia ficar e ficou lá atrás. Eu discordo quando se diz que o Dudu saiu pela porta dos fundos. Não, não acho. E o Rony? Eu não acho que o Rony saiu pela porta dos fundos. O Dudu e o Rony vão sempre entrar pela porta da frente do Palmeiras. Agora, a maneira como você sai, o Dudu tomou uma decisão de ir para o Cruzeiro, depois ele voltou atrás. Quando decidiu sair, o Palmeiras decidiu abrir mão de um ano de contrato e deixou o Dudu ir livre. O Dudu não causou prejuízo ao Palmeiras, é uma decisão do Palmeiras que causou isso. No caso do Rony, eu acho que o Palmeiras cumpriu o que tinha combinado numa reunião com o Atlético e, segundo os depoimentos de quem estava na reunião, com os representantes do jogador também. Quero ouvir informação do Hernan e opinião da Mili. Jogo para a Mili antes, porque assim, é evidente que o Rony, ele está valorizado no mercado, né? Tantos times quiseram o Rony, a gente pode citar aqui o Grêmio, o Vasco, o Fluminense, o time do Catar, que ele quase foi e acabou não indo. Então ele é um jogador valorizado. Mas ao mesmo tempo, a postura dele não agradou. Ele foi deixando alguns times descontentes pelo caminho, como foi o caso do próprio Fluminense, em que ele demorou a dar uma resposta. Se abrir aqui, ó, agora o Hernan foi embora. Gente, cada hora um me deixa sozinho aqui. É bom. A Mili não solta minha mão, né, Mili? Você segue aqui comigo sempre. Ah, é isso. Sempre. Cada hora um me abandona, mas Mili sempre comigo. E aí, Mili, voltando ao Rony, eu fico pensando, ele sai valorizado, já que muita gente o quer ou o queria, ou sai com uma imagem manchada por ter deixado tantos descontentes pelo caminho, inclusive o próprio Palmeiras, pela forma como ele conduziu essa negociação? Eu acho que o Rony foi sendo desmoralizado dentro do Palmeiras com esse tratamento de ser deixado de lado. E é uma coisa que eu realmente não entendo. Assim, ele foi muito importante para o Abel, para esse Palmeiras, para tantas conquistas. Ele foi um jogador de entrega desmedida, ele foi ídolo, ele foi para ser... E eu não entendi, acho que minha conexão está ruim, né? Mas vocês estão me ouvindo. Sim. Eu não entendi ele ser desmoralizado, sabe? Ele ser colocado de lado. Então foi um processo lento de afastamento, desmoralização. E aí culminou com essa saída dele, assim. Eu acho que o Rony é jogador para qualquer um desses times. Ele vai somar quando ele chega lá. Ele vai ser o cara que vai unir elenco, que vai dar a vida por qualquer jogo, em qualquer circunstância, valendo ou não valendo o título. Ele é o cara de equipe, ele é cara de time. E ele teve uma parceria muito fechada com o Abel, né, durante bastante tempo. E aí isso foi morrendo, eu não entendi. Eu entendo que relacionamentos acabem, mas eu não entendi. E não entendo também a torcida do Palmeiras estar tão chateada com ele. Em que momento isso aconteceu? Por quê? Por que ele deixou de ser querido? Qual foi a virada? A gente tem jogadores que se entregam tão menos do que ele e que são poupados dessa raiva da torcida. Então, assim, o Rony, para mim, é um exemplo de entrega e de paixão e de respeito à camisa e à torcida que ele representa, sabe? Não entendi essa saída. Acho que ficou estranho para todo mundo, ficou estranho para ele, Palmeiras, ficou estranho para a torcida. Enfim, eu desejo toda a sorte do mundo ao Rony. Ele é o tipo do jogador que, se houvesse mais no futebol brasileiro, talvez não as cenas de pancadaria que a gente viu ali no Flamengo e Botafogo. Eu acho que tem um pouco do desgaste, Mili, e não acho que seja só por causa disso. O desgaste vem da torcida. Eu já comparei aqui no começo do ano com o que aconteceu muito tempo atrás com o Edu Bala. O Edu Bala era um ídolo do Palmeiras, um jogador importante do Palmeiras que foi para o São Paulo e que depois, anos depois, eu ouvi as pessoas dizendo que o Edu Bala não era um jogador inteligente, e era muito. E o Rony é um jogador extremamente importante. Basta dizer que ele jogou 5 temporadas no Palmeiras. Numa temporada ele foi artilheiro do time no ano inteiro. Em 2 ele foi vice-artilheiro. Em 2 ele foi 4º artilheiro do time. Pior temporada que ele fez, ele foi 4º artilheiro do time. Agora, tem um desgaste. Com a diretoria, eu entendo que uma parte do desgaste é da relação dessas negociações. Agentes. Assim. Essas relações vão causando desgaste.
Então, eu acho que uma Aliás, parte... PVC, o Vasco ficou chateado? Como é que ficou o Vasco no fim da história? O Vasco ficou num tom de... Eu não ouvi isso especificamente do Vasco, eu ouvi de quem participou da negociação inteira. O Vasco está dizendo, cara, eu não tive nada a ver com isso. O agente me procurou, a gente fez uma conversa, chegamos a um acordo. É o agente que procurou o Vasco? Tinha o interesse do Vasco, porque o Pedrinho falou no Conselho Arbitral, no sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco tinha interesse e já tinha deixado claro o interesse. Só que não tinha chegado proposta para o Palmeiras. Né? Até ontem de manhã não tinha chegado proposta para o Palmeiras. Então, a partir do momento que na segunda... O que ficou estranho foi o seguinte, Luísa. Na segunda-feira, hoje é quinta, na terça-feira à noite, tinha uma reunião. Na terça-feira à tarde, Anderson Barros, Léo Holanda, Paulo Brax, que no meio da reunião entrou a Leila Pereira. E isso teve o acordo, segundo essas partes todas, teve o aceite do jogador. E aí, 2 horas depois, tem uma conversa dos representantes do jogador com o Vasco. Então, o Vasco ficou numa posição de, cara, eu não fiquei tentando atravessar o negócio. Eu fui atravessado no negócio. Então, ficou esse mal-estar. Por isso que a Leila entrou da maneira como entrou ontem, dizendo, nós fizemos uma reunião, todo mundo acertou, aceitamos tudo. Tanto que avançou para o outro negócio. O outro negócio que o Hernan trouxe informação ontem do Caio Paulista e que virou a troca do Caio Paulista pelo Bruno Fux, que não está assinada, mas está acertada. E é isso que eu quero saber então, Hernan. Como é que Hernan está tirando uma foto? Não. Eu ia tirar uma foto, não. Você estragou a minha brincadeira. Estraguei a brincadeira, Estragou. ai, desculpa. Ai, gente, é uma pessoa Estragou estraga minha zoeira. prazeres, gente. Não, eu mas preciso parar de falar o que passa na minha cabeça. Ó, essa tarde aqui, ó, que a gente colocou agora, é que eu saí para atender um telefone. E assim, apurei das duas pontas. O Palmeiras entende que o Rony não saiu, que o Rony sai pela porta da frente. Sai? Que não teve isso. O Rony é um jogador importante na história, é um jogador que ganhou títulos, que foi muito, muito, muito vitorioso. Então, acabou o ciclo, como disse a Leila, ares novos. Do lado do Rony, o Rony sai de cabeça em pé. Ganhei tudo, era hora de mudar. Obviamente, essa questão do Vasco, essa questão de aceite e tudo mais, gera um desgaste. Mas isso não é nem suficiente para colocar, arranhar a imagem do Rony no Palmeiras. O Palmeiras entende que o Rony sai pela porta da frente e o jogador sai de cabeça em pé. Então, é uma situação que dos dois lados tem a mesma opinião. O que não ficou muito claro ali no fim foi essa questão de oferta para cá, oferta para lá, aceita, não aceita. Que, claro, tem uma discussão e tem pontos de discordância, mas não que vá arranhar a imagem do Rony. E aí, no meio da conversa, veio a história do Caio Paulista, porque o Atlético queria o Caio Paulista